Você sentiu aquele momento, o exato segundo em que algo mudou. Não teve explosão, não teve grito, não teve drama de novela. Foi silêncio. Silêncio profundo. Como se alguém tivesse desligado o som do mundo. E no meio desse silêncio, você tomou a decisão. Acesso revogado. Não foi raiva. Não foi ódio. Não foi vingança. Foi sobrevivência. Eles vão dizer que você mudou, que você ficou frio, que você perdeu a essência. Deixa eles falarem. Deixa eles se perguntarem. Deixa eles rolarem na cama às 3 da manhã tentando entender o que aconteceu. Porque você já entende tudo. Olha só, existem 2 tipos de pessoas nesse mundo. As que dão acesso sem pensar. E as que aprenderam o preço disso. Você era do primeiro tipo. Era passado. Você dava entrada livre. Deixava qualquer um entrar no seu espaço. No seu tempo. Na sua paz. No seu peito. Como se fosse público. Como se fosse gratuito. Como se não custasse nada. Mas custava. Custava sua sanidade, sua energia, seus dias, suas noites. Custava pedaços de você que nunca voltaram. É até cômico. Você ainda achava que isso era amor. Quer ouvir a verdade feia? Acesso não é amor. Acesso é moeda. E você estava distribuindo de graça. Sem critério, sem filtro, sem proteção. Todo mundo entrava, todo mundo pegava, todo mundo consumia. E quando você olhava ao redor, quando você parava para ver o que sobrou, nada. O lugar estava vazio, só você, sangrando, se esvaziando, sozinho. E sabe o que é mais cruel? Eles nem notavam. Não notavam que você estava se dissolvendo, que estava sumindo pedaço por pedaço, que estava morrendo aos poucos enquanto eles pegavam tudo que você tinha. Porque para eles, você era infinito. Você sempre voltava, sempre perdoava, sempre abria a porta de novo. Não importa quantas vezes eles batessem na sua cara, quantas vezes te deixassem falando sozinho, quantas vezes te fizessem de opção. Você abria, toda vez. Essa era sua bondade, sua lealdade, seu eu sou diferente. Não, isso não era bondade, era um vício. Vício em ser necessário, vício em ser procurado, vício em sentir que alguém precisava de você. Essa era sua bondade, sua lealdade, seu eu sou diferente. Não, isso não era bondade, era um vício. Vício em ser necessário, vício em ser procurado, vício em sentir que alguém precisava de você, mesmo que esse alguém só aparecesse quando precisava, mesmo que esse alguém sumisse quando você precisava. É isso. Você não era pessoa para eles. Era recurso, bateria, muleta, depósito emocional. Eles descarregavam tudo em você. As frustrações, as dores, as inseguranças. E depois iam embora, leves, aliviados, felizes, enquanto você ficava lá, afundando, segurando o peso que não era seu. E o mais irônico, você tinha orgulho disso. Orgulho de ser forte, de aguentar, de não reclamar. Orgulho de ser a pessoa que todo mundo procurava, mas ninguém ficava. Ninguém nunca ficava. Porque eles não queriam você. Eles queriam o que você entregava sem cobrar. A validação, o conforto, a aprovação. Eles queriam alguém que os fizesse se sentir bem consigo mesmos. E você era perfeito para isso. A pessoa compreensível demais, paciente demais, inocente demais. Você não cobrava nada, não exigia nada, não exigia reciprocidade, não pedia para ser visto. Só dava, até secar. Porta fechada. Aqui vem o golpe. Um dia você acordou. Não sei qual foi o gatilho. Talvez a última vez que te deixaram no vácuo. Talvez o último, desculpa aí, estava ocupado.
Talvez a última promessa quebrada. Mas algo quebrou em você também. Não foi dramático, não foi barulhento, foi silencioso. Como uma chave virando numa fechadura. Clique. Acesso negado. Você não avisou, não explicou, não mandou textão. Só parou. Parou de responder na hora. Parou de estar sempre disponível. Parou de ser a primeira opção deles quando tudo desmoronava. E sabe o que aconteceu? Pânico. Eles entraram em pânico. Porque, de repente, a fonte secou. O recurso não estava mais lá. A bateria não carregava mais. O depósito fechou as portas. E eles não sabiam o que fazer. Mandaram mensagem. Sumiu? Tá bem? Aconteceu algo? Aconteceu. Você acordou. Você percebeu que disponibilidade sem reciprocidade é escravidão. Que bondade sem limite é autodestruição. Que acesso sem critério é convite para ser usado. E você cortou esse acesso, não com raiva, não com ódio, com clareza, fria, calculada, final. Eles tentaram te fazer sentir culpado. Você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Você ficou egoísta. É até cômico. Você ainda acha que egoísmo é defeito. Egoísmo é proteção. É você escolhendo sua paz acima da conveniência deles. É você priorizando sua energia acima das expectativas deles. É você decidindo que não vai mais sangrar por quem nunca ofereceu nenhum band-aid. Isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. E você sobreviveu. Aqui vai o memorando criança. Eles não entendem. Não entendem porque você sumiu. Porque você não responde mais. Porque você virou fantasma. Porque na cabeça deles, eles não fizeram nada de errado. Exatamente. Na cabeça deles tá tudo certo. Eles só te procuravam quando precisavam. Eles só respondiam quando era conveniente. Eles só apareciam quando não tinham mais ninguém. Mas isso era normal, porque você sempre aceitou. Você ensinou eles a te tratar assim. Não com palavras, mas com ações. Toda vez que você perdoou sem que pedissem desculpas. Toda vez que você voltou sem que te chamassem. Toda vez que você aceitou migalhas e chamou de banquete. Você ensinou. E eles aprenderam bem. Aprenderam que você sempre estaria lá. Aprenderam que você não ia a lugar nenhum. Até que não estava. E agora? Agora, eles estão perdidos. Porque você era o eixo, o ponto fixo. A única constante num mundo de variáveis. E você sumiu. Não morreu. Não foi embora. Não largou tudo. Você só cortou o acesso. Quitou a partida em um jogo manjado. Silêncio é sentença. Me escuta. Cortar acesso não é crueldade. É fronteira. É você dizendo, até aqui, não mais. Acabou. É você traçando uma linha invisível entre você e o caos. Entre você e as pessoas que só sabem receber. Entre você e os vampiros emocionais que sugavam tudo e não davam nada. Essa linha, ela é sagrada. Mais sagrada que qualquer promessa que você já fez. Mais importante que qualquer relacionamento que você já teve. Porque essa linha é o que te mantém vivo. É o que te mantém inteiro. É o que te impede de virar sombra de quem você costumava ser. E sabe o mais poético? Eles vão cruzar essa linha. Vão tentar. Vão mandar mensagem do nada. Vão aparecer com desculpas esfarrapadas. Vão fingir que nada aconteceu. A mensagem vai chegar assim. Oi, sumido. Quanto tempo? Tava com saudade. Saudade? Sei. Saudade, neste caso, não é um sentimento verdadeiro. Eles querem ver se ainda podem te controlar, tentando ganhar controle sobre você. Eles não sentem sua falta. Sentem falta do que você fazia por eles. Da validação, do ego massageado, do depósito emocional aberto 24 horas por dia. Eles não querem você. Querem que você continue colhendo algodão nos campos. Pera. Você não precisa responder. Você não precisa explicar. Você não precisa nada. Só precisa seguir sua vida.
um pé na frente do outro, olhando para frente, sem olhar para trás. Porque quem olha para trás vira estátua de sal, vira memória presa num loop, vira prisioneiro de um tempo que não existe mais. E quanto a você, você não é prisioneiro. Você está livre agora, livre da obrigação de estar sempre disponível, livre da necessidade de agradar todo mundo, livre do peso de carregar pessoas que nunca tentaram caminhar sozinhas. Você cortou as cordas, largou os pesos, fechou as portas e agora você caminha leve, não porque não sente nada, mas porque finalmente entendeu. Nem todo mundo merece entrar, nem toda porta precisa estar aberta, nem todo acesso deve ser concedido. Você se tornou uma muralha, muro alto, portão trancado, fosso profundo. E quem quiser entrar vai ter que provar que merece, não com palavras, com ações, consistência, reciprocidade, respeito. Sem isso, pode ficar gritando do lado de fora, no frio, no escuro, solitário. É engraçado, porque é exatamente onde você estava, quando eles tinham todo o acesso do mundo a você. A diferença? Você saiu do frio, fez o fogo, aqueceu suas próprias mãos, enfiou a brasa ardente nos seus ferimentos e se curou sozinho. Pode acreditar que foi doloroso, mas enfim, eles ainda estão lá fora, batendo desesperadamente na porta, gritando o seu nome, pedindo para entrar, mas a porta não abre mais. Acesso negado. Isso não é vingança, é a consequência. Eles perderam o privilégio, desperdiçaram a chance, queimaram a ponte. E você não reconstrói pontes queimadas. Você só continua caminhando, pra frente, sempre pra frente. Deixa eles pra trás. Deixa eles com as perguntas. Deixa eles com o vazio que eles mesmos criaram. Porque você não deve explicação, você não deve closure. Você não deve absolutamente nada. E eu te pergunto, até quando você vai continuar se doando? Sendo capacho, aquele amigo, ou até mesmo aquela amiga que faz tudo pelos outros? E no final, os seus sentimentos serão destroçados. O mundo está cheio de sociopatas que só vão te usar e descartar. Aprenda a observar as ações deles, como eu venho dizendo. Você já deu demais. Deu tempo, deu energia, deu paz. Se deu, eles pegaram tudo e pediram mais. Até que não sobrou nada. Mas isso acabou. Agora você se dá atenção, se dá mais tempo, mais energia, mais paz. E quando alguém aparecer, dizendo que mudou, que vai ser diferente, que aprendeu, você sorri. Aquele sorriso frio, educado, distante, e continua caminhando. Porque palavras são baratas, promessas são vazias. E você não acredita mais em nenhuma das duas. Você acredita em padrão, em consistência, em prova. E até que apareça alguém com prova real, com ação concreta, com respeito verdadeiro. O portão continua fechado, sem olhar para trás, sem pedir perdão por proteger sua paz, sem se explicar para quem nunca te entendeu. Só caminhando, um passo, depois outro, até que um dia você olha para trás e eles são pontos no horizonte, pequenos, distantes, irrelevantes. E você percebe que não sente nada, nem raiva, nem saudade, nem dor, só indiferença, fria, completa, libertadora. E isso é a sua vitória, sem volta, sem explicações. Então você cortou, revogou o acesso, fechou a porta, sumiu. E agora vem a parte que ninguém te conta. A parte em que você fica sozinho de verdade, sem mensagem, sem validação, sem aquela ilusão de conexão que você chamava de amor. Silêncio, puro, denso, pesado. Eu não vou mentir, você vai odiar porque o silêncio expõe quem você era quando estava cheio de gente, expõe o que você fazia para ser aceito, expõe a versão de você que dizia sim quando queria dizer não. Essa versão, ela vai gritar, vai implorar para você voltar, para você pegar o celular,
para você mandar aquela mensagem só para ver se tá tudo bem. Não mande. Se você mandar, tudo volta ao início. A porta abre, o ciclo recomeça e você sabe como termina. Igual antes. Você se esvazia, eles se satisfazem, ninguém aprende nada. Só que dessa vez, você não tem mais desculpa. Porque agora você sabe que eles não mudam, sabe que você pode mudar, sabe que a escolha é sua. Sempre foi. O corte foi só o começo. Agora vem a construção. E construir dói. Olha só, você passou anos se doando, dando tempo, dando energia, dando pedaços de você para quem nunca pediu nem devolveu. E agora? Você está vazio. Não existe reserva. Não existe backup. Não existe... mas eu tenho paciência e carinho guardados. Você gastou tudo. Gastou em pessoas que não mereciam. Gastou em momentos que não valiam. Gastou em expectativas que nunca se realizaram. Pronto. Acabou. Zerou. E sabe qual é a notícia ruim? Ninguém vai te devolver. Ninguém vai aparecer com um cheque de reembolso emocional. Ninguém vai dizer, desculpa, aqui está tudo que você investiu. Não funciona assim. O que você deu, acabou, perdido, consumido, digerido, descartado. Isso não volta. Então o que você faz? Você reconstrói, pedaço por pedaço, tijolo por tijolo, no escuro, sozinho, sem aplausos, sem reconhecimento, sem ninguém te dizendo continua, só você e a decisão de não desmoronar. Aqui é onde a maioria desiste. Aqui é onde a maioria olha para a solidão, sente o peso e corre de volta para o que é familiar. Mesmo que o familiar seja veneno, mesmo que o familiar seja exploração, mesmo que o familiar seja a mesma coisa que quase os matou. Porque o familiar é fácil, dói, mas é previsível. E o desconhecido é terror puro. Quer a verdade feia? Você vai querer voltar. Vai, todo mundo quer. Vai ter noites em que o conforto falso parece melhor que o silêncio real. Vai ter momentos em que a memória edita só as partes boas. Vai ter segundos em que você quase pega o telefone. É normal. Mas normal não é permissão. Você sente a vontade, você reconhece e você não age. Sentir não é fazer. Você pode sentir saudade e não mandar mensagem. Pode sentir vontade e não voltar. Pode sentir medo e continuar caminhando. Isso é disciplina. E disciplina é o único material que aguenta o peso de uma nova vida. Não amor, não esperança, não motivação. Disciplina, fria, seca, inabalável. Você faz porque tem que fazer, não porque se sente preparado, não porque alguém te mandou força, não porque o universo deu sinal. Você faz porque a alternativa é morrer aos poucos. E você já experimentou isso. Já sabe como é acordar e não reconhecer o próprio rosto. Já sabe como é sorrir por fora e desmoronar por dentro. Já sabe como é existir para todo mundo, menos para você. Nunca mais. Esse é seu mantra agora. Não porque é bonito, mas porque é necessário.